Fala pessoal, como eu prometi no vídeo mais cedo, eu vou colocar aqui o Paulo Figueiredo jantando essas jornalistas mequetrefes ali do Metrópole. A imagem está um pouquinho ampliada aqui, porque tem que ficar desse jeito para não dar problema de direitos autorais. Mas eu vou estar comentando devagarzinho aí uma coisa e outra, mas eu vou deixar mais o vídeo rolar para ele não ficar tão grande. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Bora lá, começa aí, Paulo. No que interessa para o povo americano o presidente Donald Trump tentar libertar o Bolsonaro da prisão? Ora, mas deixa eu reformular essa pergunta. Por que você acha que o Brasil é constituído como uma democracia? O Brasil é constituído como uma democracia porque ele copia o sistema que foi criado pelos pais fundadores americanos e foi replicado no mundo inteiro. Eu estou respondendo a sua pergunta. A política externa dos Estados Unidos tradicionalmente sempre foi a de exportação dos seus valores. Os Estados Unidos são um império que não conquista, mas um império que seduz com as suas ideias, com a sua forma de governo. E é por isso que nós temos um sistema tão parecido com o americano. Nós não tínhamos. Quando os americanos inventaram esse tipo de coisa, nós vivíamos debaixo de um império, com um imperador que ditava quais eram as regras da sociedade. Então, essa é a política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro. E entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e irrestrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí Basicamente o que ele quis dizer foi: é melhor, se for para poder sacrificar o pai do que sacrificar o Brasil inteiro. É isso aí que o Eduardo quis falar nessa mensagem, mas a interpretação dela foi outra e ela vai ser jantada agora. A conversa... Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil, e o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil.
Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o CEMEP. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. Ô Paulo, não tem episódios assim na história do Brasil em que o Brasil tem apoiado uma intervenção de outro governo aqui, né? Inclusive o discurso do seu avô era um discurso mais patriótico, nacionalista, não de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Nesse sentido, não fica um pouco constrangedor de um país estar interferindo em decisões de outro país? Não lhe incomoda ver por esse lado? Obrigado aí por trazer a memória do meu avô, que realmente tinha um discurso bastante nacionalista, patriota, que tem muito alinhamento com o meu discurso, né? Repare como eu estou aqui defendendo o povo brasileiro, que foi hoje sequestrado por uma gangue que tem os seus próprios interesses e está no poder. E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, tenho certeza de que meu avô, onde quer que ele esteja, lá, se Deus quiser, no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz com o que eu venho fazendo, né? Com a busca do reestabelecimento da condição de dignidade do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma intervenção, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma intervenção, estão simplesmente utilizando instrumentos legítimos da sua política externa que utilizaram no mundo o tempo inteiro. Inclusive, utilizaram durante o governo do meu avô. Meu avô tinha uma relação absolutamente incrível de amizade pessoal com o presidente americano Ronald Reagan. Se você vier aqui a Los Angeles e for na biblioteca do presidente Ronald Reagan, você vai ver uma foto enorme dele andando a cavalo com meu avô. Por várias vezes, Ronald Reagan ajudou o Brasil numa situação muito difícil que ele vivia naquele momento por uma crise na balança de pagamentos. Então é importante, sim, esse resgate à história para entender que eu estou dando continuidade não só ao que fez o meu avô, mas também ao meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, que comandou a Revolução de 32 contra outro ditador do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu tenho muito orgulho, obrigado aí pelo resgate da minha história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então, é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções, e esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora. Eita. Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero. Os americanos também consideram. E boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa.
Então, cada um tem a sua visão, né? Tem direito à sua própria visão. Mas e vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Tá assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Que tem opinião, a minha opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Exatamente. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis da nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então, eu, hoje,
recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. Exatamente. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Você sofre algum tipo de ameaça ou se sente ameaçado se voltar para o Brasil? E como é a sua vida hoje nos Estados Unidos? Claro, sei que sofre ameaça, eu quero entender qual é o tipo de ameaça, se você tem medo dessas ameaças e se você pretende ficar, de fato, nos Estados Unidos. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Exatamente. Veja que loucura. Veja que loucura. Sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu estou desde 2022. Sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. Ah, o que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esgoelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Então, hoje é isso. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que, em todos os depoimentos, os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Vocês entendem como, na verdade, eu não estou me defendendo? Porque eu vivo na terra dos bravos, na terra dos livres e lar dos bravos. Eu vivo nos Estados Unidos da América. Então, aqui eu estou seguro. Eu estou defendendo a vocês. Eu estou defendendo vocês. A minha vida aqui sempre era muito confortável. Eu sou um empresário bem-sucedido, eu tive bons rendimentos ao longo da minha vida. Eu já gastei mais de R$1 milhão do meu próprio bolso nessa jornada. Para quem? Para mim? Não, claro que não. Eu tenho 2 filhas maravilhosas americanas que vivem aqui, falam, eu tenho que forçá-las a falar português. Eu tenho uma carreira bem-sucedida em tudo que eu fui, eu estudei nas melhores escolas do mundo, eu passei por Harvard, por MIT, pela London School of Economics, eu o maior professor de curso político do Brasil, eu sou a maior audiência da internet brasileira hoje, no meu horário. Eu bato as redes de televisão de notícia. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando meu próprio dinheiro? Eu podia virar as costas para o Brasil e nunca mais voltar. Eu estou fazendo isso por vocês. Paulo, por vocês e pelas pessoas que estão em casa. Você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado. Como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Neste último processo agora você ainda está como investigado, né? Que é essa questão que envolve Malafaia, Bolsonaro e o Eduardo. Sim, apenas como investigado, não está... Sim, mas mesmo como investigado você pode adquirir um advogado e se defender. Eu queria pegar um ponto que você colocou nesse seu último programa, que você coloca o seguinte, quando você passa o trecho que o Bolsonaro disse que estava com soluço e por isso estava com dificuldade de responder ao Silas Malafaia, você diz, a vontade de espancar as pessoas que fizeram isso com ele. Isso é liberdade de expressão ou é uma ameaça? Qual que é o entendimento que se pode dar dessa tua fala? Cara. Você não tem vontade, não? Você não tem vontade? De espancar as pessoas, indignada? Não. Você não fica indignada? Se você vê uma criança, sendo agredida, você sente vontade de espancar o agressor? Não, eu sou uma pessoa civilizada, então eu converso, eu dialogo, eu posso discutir, mas espancar... não é isso. Então, o espancamento é civilizatório? Vamos lá. Claro que é. O que é civilizado é você ter vontade de fazer algo e não sucumbir às suas vontades. O ser humano tem vontade. Agora, o que impede ele de sucumbir às suas vontades e aos seus desejos é o processo civilizatório. É exatamente essa que é a definição de civilização.
Não é você ser castrado quimicamente, como metade dos homens hoje brasileiros que são soy boys, um bando de esquerdomacho, gente, desculpa por ser homem e por aí vai, que não tem vontade de brigar contra a injustiça. Eu tenho uma enorme vontade de brigar contra a injustiça. Quando eu vejo a injustiça, a minha vontade, o meu desejo, como cão pastor que eu fui criado para ser, é de brigar contra isso. Agora, a civilização me faz fazê-lo de forma adequada, utilizando os caminhos comuns. Então, tenha certeza, eu tenho várias vontades que eu não concretizo e não tem nada de ilegal nisso. Exatamente. E é por isso que você não pune, exceto no Brasil agora, pela primeira vez na história, é por isso que você não pune crime que não entre na fase de execução. Você não pune crime por conjectura, por vontade. Ora, se você pega a sua mulher com um vizinho, você vai ter vontade de matar o vizinho e talvez a sua mulher. Mas você, por ser uma pessoa civilizada, não vai fazê-lo. Eu imagino, né? Eu imagino que as pessoas não tenham sido castradas quimicamente, que o nível de testosterona não seja tão baixo, que as pessoas não vejam esse tipo de coisa de forma passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora. Porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. Exatamente. Então, o que eu estou buscando de forma muito civilizada não é agressão ao ministro Alexandre de Moraes fisicamente. Inclusive, já que você é uma espectadora tão assídua do meu programa, deve observar que eu sempre falo para as pessoas serem pacíficas, para as pessoas não interpelarem fisicamente, empurrarem, não partirem para agressão em momento algum. Eu sou um grande defensor desse tipo de coisa. Inclusive, peço que mantenham os familiares das pessoas longe disso, etc, etc. Por quê? Por uma questão civilizatória. Mas queria espancar... Quem é que era? Os espancados? Seriam os espancados, Andresa, da mensagem? Queria, não, tenho vontade. Vontade de espancar. Tenho vontade. Vocês não têm? Juro pra vocês, vocês não têm. Você nunca teve vontade de bater em ninguém? Vocês podem olhar na cara do espectador no ar e falar isso. Nunca tive vontade de bater em ninguém. Não, Paulo, aí você tem que respeitar a nossa liberdade aqui de dizer que não. Não é mais fácil brigar pela liberdade do seu povo aí dos Estados Unidos e não fazer o enfrentamento aqui? Talvez seja mais fácil brigar daqui. Não é mais cômodo para você? Talvez eu esteja... Cômodo eu não sei. Você acha que você está numa posição mais cômoda ou menos cômoda do que a minha? Eu não tenho passaporte brasileiro. Se você estivesse no Brasil, a sua condição seria menos cômoda. Eu tive alguns milhões de reais bloqueados no Brasil. A minha posição era muito parecida com a de vocês, mas eu estava no programa número 1 da emissora que tinha mais audiência do que o dobro da soma de todas as outras no programa que eu fazia na Jovem Pan, até que forçaram a minha demissão. Então, assim, eu não sei se é exatamente cômodo, se é cômoda a posição que eu estou, onde eu tenho que abrir mão da minha vida inteira, como você mesmo disse, passo o dia inteiro lutando por isso. Mas eu não vim na vida para ser cômodo. Eu já gastei mais de R$1 milhão no meu bolso, como eu disse nessa história, do meu bolso, do meu dinheiro, não é o dinheiro de ninguém. Eu não sei se isso é exatamente cômodo. Eu acho que talvez eu tenha sacrificado mais pela liberdade do que a imensa maioria, quase a totalidade. Qual é o seu patrimônio hoje, Paulo? Porque você pode dizer assim, eu gastei R$1 milhão, mas você tem um patrimônio de 20 milhões, R$1 milhão não é nada. Né? Se você fala, eu gastei R$1 milhão de um patrimônio de 2, aí você gastou metade do seu patrimônio. Eu não tenho como avaliar se o seu sacrifício foi muito ou pouco.
Meu Deus Qual do é o seu céu. patrimônio? O meu patrimônio não está em questão porque eu não gastei o meu patrimônio nesse tipo de ação que você está fazendo. Então, você está colocando, olha, eu gastei 1 milhão. Você falou isso várias vezes durante o programa. Não, quero... Não, você que está dizendo que gastou 1 milhão com isso. Você acha 1 milhão pouco? Como algo, depende. Se eu tiver 10 milhões na conta, 1 milhão não é muita coisa. Então eu vou te pedir, fazer um apelo aqui. Eu quero pedir aos brasileiros bilionários que gastem pelo menos 1 milhão no mesmo objetivo. Os brasileiros bilionários que acreditam na democracia, que eu estou muito longe de ser bilionário, tadinho de mim, mas eu quero pedir aos bilionários que gastem só 1 milhão na luta pela democracia. Eu já vou ficar bem satisfeito. Não, mas o ponto não são os milionários. Pelo visto, os milionários não estão muito preocupados com essa tua briga pela democracia. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, esteja em que regime estivermos. Se você pode comprar um apartamento em Brasília de 2 quartos, ele custa R$1 milhão, né? Você pode achar muito, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Então, eu queria voltar à minha pergunta, porque você insistiu muito nesse ponto de que você gastou R$1 milhão. R$1 milhão dentro de um patrimônio de quanto? Tanto assim, né? Obviamente eu não divulgo meu patrimônio e minhas finanças pessoais, mas é uma quantia. Posso responder a sua pergunta dizendo que faz falta para mim. R$1 milhão faz bastante falta para mim. Ok. E quando eu falo confortável, eu estou dizendo o seguinte, é claro que se você estivesse no Brasil, fazendo esse enfrentamento que você está fazendo, você teria mais do que o seu passaporte cassado, né? Provavelmente você poderia até estar preso. Então, nesse sentido, é mais confortável você estar aí, porque você está escapando da prisão. Mas tem muita gente que está aqui defendendo esse discurso que você advoga. Mas está aqui. Mas veja que loucura. Você reconhece que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso, mas não reconhece que o Brasil é uma ditadura. Não reconheço, porque se você for preso, você pode contratar um advogado e ele pode tentar te libertar da prisão. Mas na China também. Na União Soviética também. Sim, mas nós não estamos... Na Alemanha nazista, nosso regime é democrático. Podia contratar um advogado. Eu sei, mas aí você está num argumento circular, né? Nosso regime é democrático porque ele é uma democracia. Mas você reconhece que em uma democracia, um jornalista que defende ideias como anistia, liberdade de expressão, pode estar preso. Isso é uma coisa de dentro de uma democracia. Não estou reconhecendo isso. O que eu estou dizendo... um advogado para me defender. As questões relativas... Mas implica automaticamente. Vamos lá. Lógica. Você diz que se eu estivesse no Brasil, eu estaria preso. Você diz, está no ar. O espectador quiser, volte. Ao mesmo tempo, você diz que o Brasil é uma democracia. Então, na sua lógica, é possível em uma democracia um jornalista estar preso pelo crime de defender a liberdade de expressão. Mas eu não estou dizendo que você estaria preso pelo crime... É muito parecido. Não estou dizendo que você estaria preso pelo crime de liberdade de expressão. Estou dizendo que você estaria preso... Pelo que crime, então? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o senhor está conspirando contra o Brasil. Então, aí, isso seria um crime. Não estou dizendo aqui de postzinho nas redes sociais, embora o senhor dizer que queria espancar o ministro, pode se resvalar aí para algo maior do que... que o senhor tinha vontade de espancar ali o ministro. Ameaça, não? Possa resvalar para outras coisas. Né? Mas o que eu estou, só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, a questão da prisão é no sentido do entendimento do Supremo de que há uma conspiração da parte do senhor e do Eduardo contra o Brasil, e não com relação aos posts nas redes sociais. Então, só para a gente não misturar as coisas, porque é importante para que as pessoas saibam que existe sim muitas pessoas impedidas de postar coisas nas redes sociais. No entendimento do Supremo, é porque isso faz parte, é uma tentativa de você desestabilizar os poderes. No entendimento de quem posta, é uma liberdade de expressão, e a gente aqui no contexto, Paulo, tenta colocar um pouco dos dois lados aí, para que todo mundo entenda e que cada um que está em casa que decida a sua própria opinião. Ô Paulo, você tem medo de ser preso? Só para deixar claro aqui, meu passaporte foi cancelado em 2022. Eu não tinha tido nem a minha primeira reunião no Congresso dos Estados Unidos. Então não seria preso pelo crime de conspirar, não. Pelo contrário, eu passei a ter reuniões nos Estados Unidos, inclusive motivado pelo fato de que eu seria preso se retornasse ao Brasil, justamente por postar coisas nas redes sociais. Recomendo que leia a ação penal contra mim em curso no Supremo Tribunal Federal, que vai ver que não tem nada sobre conspiração com os Estados Unidos ainda. Sim, isso ela tem agora. A ver com as minhas divulgações. Mas é isso que... Prastrasmente se fala em fake news, informações que você poderia ter divulgado para desestabilizar as instituições brasileiras. Então a questão é essa. Eu queria saber o seguinte: você tem medo de ser preso? Porque você está aí nos Estados Unidos, mas pode ser alcançado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu perguntei das ameaças também, né?
Eu sofro muitas ameaças, inclusive a minha integridade física, mas se eu tenho medo, tenho medo sim, mas eu tenho mais medo de Deus, eu tenho mais medo de como que vai ser o meu julgamento no juízo final se eu não fizer alguma coisa pelo país tendo condições de fazê-lo. Então... Exatamente. Então, aqui foi um resumo aí geral de mais de 1 hora aí, já vai em quase 30 minutos aqui, mas basicamente é isso aí.